Boa noite. Hoje vamos falar sobre os exames no laboratório de hematologia. Então, vou apresentar as áreas da hematologia e os principais exames que são correlacionados a esse setor do laboratório. Então, a área da hematologia é uma especialidade médica que estuda a fisiologia e patologias do sangue e da medula óssea. Vocês já tiveram um estudo inicial de hematopoese, sangue e medula óssea, né? Foram capazes, possivelmente, de entender que o sangue é o maior líquido do corpo, né? Ele é rico em substâncias, em propriedades. Não, então, quando a gente fala em fisiologia, né, a gente está dizendo sobre o sangue, a importância do sangue para a vida. E a medula óssea para o local onde tudo isso é produzido. Então, a área da hematologia, ela vai estudar as condições patológicas do sangue e da medula óssea. Né? Então, a gente tem algumas áreas dentro da hematologia que podem incluir o estudo das anemias carenciais e genéticas, né? Então, envolve anemia megaloblástica, ferropriva, né? A gente tem as anemias genéticas como anemia falciforme, a talassemia, os distúrbios mielo, né? Que vão fazer com que haja algo a mais, como as proliferativos, né? Que são as doenças de medula grave, que vão envolver as leucemias, os linfomas e o mieloma múltiplo. Entra a parte de plaquetas, que vão envolver hemostasia e coagulação sanguínea, né, principalmente as púrpuras plaquetopênicas, a hemofilia e a trombose. Uma outra área é a parte de imunohematologia, né, que vai trabalhar as compatibilidades entre a transfusão de sangue, entre doador e receptor de sangue. Né? Então, uma área bem vasta, né, envolvendo todas as linhagens do sangue. Então, a gente tem exemplos de exames hematológicos, que são os mais comuns. Então, a gente tem o hemograma, a contagem de reticulócitos e o VHS, ou velocidade de hemossedimentação. Mais adiante falarei sobre eles. Dentro de uma outra área da hematologia, nós temos os exames da coagulação sanguínea, né, que são utilizados para pré-operatório, pacientes que usam anticoagulante oral ou de uma outra forma. Estuda as doenças do fígado, as deficiências de vitamina K. Então, são o TAP, o TTPA e a dosagem dos fatores da coagulação de forma isolada. Né, como eu disse para vocês, doenças como hemofilia, o von Willebrand, as tromboses. Então, são alguns exemplos de doenças que são estudados através desses exames. Já os exames da imunohematologia, que trabalham o hemocentro, então inclui tipagem sanguínea, teste de Cummins direto e indireto, prova cruzada, pesquisa de anticorpos irregulares, fenotipagem eritrocitária, que são os exames para compatibilidade de doador-receptor de sangue. É uma área muito importante da hematologia. Né? Hoje eu vou falar sobre a parte hematológica. Né? Esses outros exames, eles fazem parte da segunda área da hematologia, que é hematologia clínica. Como vocês estão estudando a primeira parte, que é hematologia básica, então eu vou trabalhar VHS, reticulócito e hemograma. Então a gente já falou sobre o hemograma, que ele é um exame muito importante.
ele tem como função avaliar quantitativamente, qualitativamente, né, os elementos do sangue periférico, que vão incluir as células do sangue, como hemácias, leucócitos e plaquetas. É um exame de grande importância na rotina laboratorial, é o mais solicitado, é o mais realizado. É um exame que tem como finalidade avaliar a triagem, o diagnóstico e o monitoramento de patologias hematológicas, né, como eu citei anteriormente, né, dei alguns exemplos, e também como doenças gerais, não necessariamente hematológicas. Então, que envolve os processos de infecção e inflamação de uma forma bem ampla, né, e geral. O hemograma, ele tem 3 partes: o eritrograma, leucograma e contagem de plaquetas, né, que são as análises de cada tipo de célula. Então, o hemograma, ele traz informações sobre tamanho, forma, quantidade e funções destas células do sangue. Né, vocês já começaram a estudar as anemias e já perceberam que é um grupo de doenças voltadas, né, às alterações da série vermelha, do eritrograma. Então, o hemograma é um exame muito importante, ele tem valores de referência dependendo do sexo e da idade. É um exame que requer bastante atenção e conhecimento do profissional, né, que trabalha com a área de hematologia. Bom, a gente trabalha a questão da identificação das células do sangue. O hemograma, ele acusa a contagem normal de células, como a gente está acostumado, mas também a gente pode se deparar com o encontro de células imaturas, células jovens que não fazem parte do sangue periférico, células que possivelmente podem estar dentro da medula óssea. Então, através do rastreamento do hemograma, a gente consegue identificar isso, né? Por isso, da grande importância da identificação correta destas células que estão sendo apresentadas. São células que a gente consegue perceber através do esfregar sanguíneo. Então, o hemograma, ele é um exame de rotina, ele não requer hoje um jejum muito prolongado, no mínimo 2 horas. Se o paciente não quiser fazer jejum, não tem necessidade, principalmente se for um exame de urgência, né? Em alguma situação rápida, você não precisa ter jejum. O tubo para coleta do EDTA, então é o tubo de tampa lilás, como está sendo mostrada nessa foto. Em média, a gente coleta de 2 a 3 ml de sangue. A gente evita lipemia e hemólise, que são alterações pré-analíticas. A hemólise é a destruição de hemácia, a gente evita isso fazendo uma coleta de sangue adequada, respeitando o processo correto de coleta e evitar garroteamento prolongado e um traumatismo muito grande com agulha ou algum outro processo entre essa questão de fazer a coleta. E a lipemia é a turvação do sangue pela questão do aumento, principalmente das frações do colesterol. Então, a gente pede esse jejum justamente para evitar isso. Quando a gente faz a coleta, a gente tem que analisar o material de forma bastante rápida. O quanto antes ele ser avaliado, melhor. Então, a gente faz as técnicas tanto manuais quanto automatizadas. Então, entre a primeira e a segunda parte do hemograma, a gente conta hemácias e leucócitos, né? Então, está sendo mostrada uma câmara de Neubauer, possivelmente espelhada. A gente trabalha também com identificação e contagem disso usando um líquido que permite a contagem, né? Então, a gente consegue fazer as contagens tanto manualmente, que é o que vocês vão aprender na faculdade, e quando, né, tiverem com mais conhecimento, utilizar a máquina para auxiliar esse processo.
né? Então, a técnica simples do hemograma é fazer um esfregaço sanguíneo. O esfregaço a gente faz uma extensão, que a gente pega uma gota de sangue e estica isso numa lâmina, né? A gente depois identifica as 3 partes do hemograma, que compõem o ponto de aplicação, que a gente coloca o nome do paciente, o corpo, que a gente faz a contagem de leucócitos, plaquetas e hemácias, e a cauda ou frange, a gente faz a identificação principalmente de tamanho e forma de hemácia, não chegando no final, chegando mais próximo, assim, é uma parte final, mas não necessariamente finalizando esse esfregaço. Então, a gente usa uma lâmina de vidro, né, limpa, de preferência nova, se for utilizada que esteja limpa e esterilizada com álcool 70%. E a gente usa uma extensão, que é uma lâmina extensora, para esticar esse sangue e formar esse aspecto, como está sendo mostrado aqui na letra D. Depois a gente vai proceder à coloração, que eu vou mostrar no próximo slide. E é importante a gente padronizar a técnica correta, fazendo um esfregaço com 3 etapas principais. Evitar esfregaço mal corado, mal feito, com espaços, com bolhas. Porque um bom esfregaço, ele auxilia a identificação correta de células, alterações de anormalidades. Então, isso facilita o trabalho do profissional usando o microscópio. Então, a coloração, ela pode ser realizada com vários corantes. Hoje a gente trabalha com panótico rápido. Não é o melhor corante, mas ele é tranquilo, assim, no sentido de ser rápido. Ele tem 3 etapas, que é o álcool fixador, o corante eosina, que é um corante ácido, né? E o corante azul de metilene, que é um corante básico. As etapas vão incluir a fixação do sangue na lâmina, a coloração do núcleo e do citoplasma das células. Que fique claro a correta biossegurança do profissional, usar corantes de boa qualidade dentro do prazo de validade, né? A gente tem o panótico rápido em 3 etapas. A gente também tem o Leishman e o Rigg. Então, fica a critério de cada laboratório usar o seu corante. Então, o sangue ele tem afinidade química com o corante, permitindo a coloração das células. Por isso, da grande importância de se usar corantes bons e uma técnica correta para facilitar a identificação usando o microscópio. Então, após a coloração adequada da lâmina, a gente conta essas células no microscópio. Então, a gente identifica isso com óleo de imersão, né, na objetiva de 100. E o microscópio ele auxilia a contagem de células e também a identificação de anormalidades de tamanho, forma ou qualquer outra coisa que venha aparecer nesse esfregaço sanguíneo. Isso vai depender de cada paciente, de cada doença. Isso são particularidades, né, que ao longo do tempo a gente vai aprendendo mediante o estudo das doenças em questão. Então, o esfregaço sanguíneo que está sendo apresentado, nós temos hemácias, que estão em maior quantidade, os leucócitos, que são as maiores células nucleadas e com uma afinidade química muito importante, que ficam bem identificadas e ficam bastante apresentadas aqui. E as plaquetas também, a gente conta e faz as identificações de alterações.
Então, um bom esfregaço e uma boa coloração permite uma boa contagem, uma boa identificação e um excelente diagnóstico. Então, hoje o hemograma também ele é realizado através da máquina, que a gente tem uma evolução, principalmente a questão das doenças e tecnológica também que já acontece, né? A máquina ela auxilia uma liberação do número maior de hemograma num intervalo menor de tempo, né? E fora que você tem uma menor variação de resultado. Então, mostro para vocês alguns exemplos de máquina, né? As máquinas hoje elas aceleram a liberação de um resultado. Os resultados são de excelente qualidade. Você não precisa mais ficar abrindo tubo. A máquina ela tem um interfaceamento de dados, então ela evita trocar pacientes, ela fura o tubo. Então isso confere uma melhor segurança desse profissional. E esses laudos ficam guardados dentro do computador, né? Então, assim, a segurança e a qualidade hoje que a automação traz, não só para o setor de hematologia, mas de uma forma geral, auxilia, né, a liberação de resultados no intervalo menor e garante uma qualidade excelente também. Então, a gente tem que acompanhar a tecnologia. Um segundo exame também muito importante é a contagem de reticulócitos. Então, ele é feito numa técnica tanto automatizada como manual. Os reticulócitos, eles são células eritroides anucleadas mais jovens. O reticulócito, ele tem restos de material ribonucleico, numa concentração de 0,5 a 1,5% no sangue periférico. A contagem de reticulócito vai refletir o estado regenerativo da medula óssea. Então, é um excelente exame para acompanhar várias doenças e fazer um monitoramento delas, principalmente as hemólises, os sangramentos, as anemias hemolíticas, as anemias carenciais, por vitamina B12, por ferro. Então, o reticulócito é um excelente exame para avaliar a atividade de medula óssea. Então, a gente trabalha como? Com sangue total. A gente coleta no mesmo tubo que faz o hemograma, com anticoagulante EDTA. Então, a gente coloca uma quantidade de sangue e coloca um corante chamado azul de cresil brilhante. A gente mistura o sangue com esse corante, coloca em banho-maria a 37 graus, num tempo de 15 a 30 minutos. Depois a gente faz um esfregaço e faz a contagem em microscopia com óleo de imersão, né, com o objetivo de 100. Essa imagem que está sendo apresentada, né, como a gente fala que reticulócito é o resto de RNA, né, que vai se precipitar, então onde está em azul são os precipitados de material ribonucleico. Então a gente conta 10 campos, soma o número de reticulócitos encontrados e tira a média. Né? Então, a gente consegue avaliar nessa técnica o número total de reticulócitos e conseguir também avaliar, a partir dos resultados, possíveis interpretações. É uma técnica aparentemente fácil. O último exame que eu vou falar é o VHS, ou chamado velocidade de hemossedimentação. É um exame também que a gente faz manual ou automatizado. É um exame antigo, muito importante, mas é um exame que dá muita interferência. Então, a gente sempre pede o VHS com exames complementares. Então, a VHS, ela mede o grau de sedimentação das hemácias em uma amostra de sangue durante um período específico. Esse período específico é dentro de 1 hora. Então, o VHS ele é um exame sensível, mas não é específico.
sensível porque qualquer doença pode alterar a VHS. E não é específico porque ele não vai te dizer que tipo de doença a pessoa tem. Então, é um exame que se altera por qualquer coisa. O paciente está com febre, período menstrual, mulher que está em período de amamentação, que está com dor. Então, assim, não é um exame que consegue a gente avaliar tudo. Que ele não vai te dizer exatamente o que o paciente tem. É um bom exame, mas não é assim um exame que sozinho consegue definir. Então, ele é usado para avaliar processos inflamatórios, né, embora seja totalmente inespecífico, como eu acabei de falar. E ele é bastante utilizado, né, para a gente avaliar doenças como artrite reumatoide e lúpus eritematoso sistêmico, mas sempre em decorrência de outros exames complementares. Então, a VHS ela vai avaliar as proteínas de face aguda, né, que são as proteínas sintetizadas pelo fígado. Então, sempre pedir a VHS, assim, né, com exames complementares, como proteína C reativa, o ASO, o fator reumatoide, e avaliar a clínica também, juntamente com o paciente, que isso é muito legal e muito importante, né? E a gente faz como essa técnica? Então, a gente usa uma pipeta chamada Wester Green. Então, eu vou preencher essa pipeta com sangue e colocar ela para descansar por um período de 1 hora. Depois a gente vai avaliar a sedimentação do sangue nesse período, né? Então, entre esse período, a gente consegue saber quanto houve de sedimentação. Então, é uma técnica que tem algumas interferências. Se a pipeta for de vidro, se ela estiver quebrada, molhada, se colocar ela em suporte, que tem ruído ou precipitação, essa sedimentação ela desce mais rápido, então você pode interferir a técnica. Hoje nós já temos pipetas de plástico, que elas não são reaproveitadas, né? Você também não pode colocar a VHS em um lugar muito quente, muito frio, então essa mudança de temperatura também pode influenciar. E nesse sentido também a gente pode ter hoje o auxílio da máquina que deixa os resultados com uma qualidade excelente. Já que é um exame que pode interferir, então a gente tem que fazer a técnica de forma correta. É um exame que ele é antigo no mercado, mas sempre alinhar com outras técnicas, justamente porque ele é completamente inespecífico. Tá? Então a aula fica por aqui e até a próxima.